Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Vorobleski e hoje vamos falar um pouco, dando sequência aí, sobre sociabilização. Então a gente já fez um vídeo, assistam, a respeito de algumas dicas para uma melhor sociabilização, uma sociabilização mais efetiva, e alguns dos usuários do nosso canal solicitaram que estendesse um pouco falando a respeito disso em ambientes novos e a sociabilização, por exemplo, de pessoas que entram em um trabalho recente, diferente, ou de pessoas que voltam a estudar depois de algum tempo. Então, para falar a respeito disso, eu fiz algumas anotaçõezinhas aqui para tentar não me estender muito no vídeo. Então, vamos começar com o detalhe de, por exemplo, uma pessoa que há muito tempo está fora da universidade ou nunca esteve em uma universidade, e aí depois de bastante tempo ela decide iniciar um estudo, uma formação. E aí ela pode se deparar com algumas dificuldades na sociabilização. Uma delas que pode acontecer, e que, por exemplo, eu acabei vivenciando um pouco disso, não foi necessariamente um problema para mim, mas foi uma situação pela qual eu vivenciei, porque anterior à minha formação em psicologia eu fiz uma outra formação. Então eu entrei na universidade para cursar psicologia com por volta de 25 anos, e a média da turma de psico costuma ser bem jovem, principalmente na universidade na qual eu cursei. Então a maioria dos meus colegas tinha 17, 18 anos, então havia uma diferença aí de mais de 5 anos de idade em relação a eles. E isso, quando a gente fala, por exemplo, em pessoas mais velhas, de diferença, por exemplo, de 55 para 60 ou de 60 para 65 anos, isso não é tão gritante e não faz tanta diferença. Mas quando a gente fala nessa idade mais precoce, de 17, 18 anos, alguém 5, 6 anos mais velho, dá muita diferença. A gente costuma brincar, inclusive, em relação às crianças, que crianças de 3, 4 anos, 6 meses é meia vida que dá de diferença, porque você conhece uma criança, você vê ela 6 meses depois, você já não reconhece mais a criança, ela muda fisicamente, ela muda na forma de agir, no comportamento, então existem mudanças muito significativas com relação a pessoas mais jovens nessas diferenças de idade. E isso pode acarretar algumas dificuldades de sociabilização, como, por exemplo, dificuldades de diferenças de linguagem, diferença de gosto, porque uma geração mais nova, ela tende já a gostar de outras coisas, a se comunicar de outras formas. E aí, um dos grandes erros que pode acontecer das pessoas na tentativa de sociabilizar é tentarem imitar esses comportamentos. Tentarem fazer coisas que não são naturais dela, que ela não tem o hábito de fazer, tentar utilizar palavras que não pertencem ao vocabulário dela para tentar se sociabilizar nesses grupos. E isso não funciona. A via de regra geral não funciona, porque não pertence a você e fica muito evidente isso. A linguagem, por mais que nós não demos muita atenção a isso, então a gente já está tão acostumado ao uso diário da linguagem, que a gente não dá atenção à sonoridade da linguagem, a gente não dá atenção ao ritmo, mas a linguagem, a expressão verbal, a fala, ela é como música. Ela tem um ritmo, ela tem um tempo, ela tem uma carga emocional, e tudo isso é denunciado e denunciante quando você não é pertencente para aquela linguagem, quando você não se apropriou daquela linguagem e você tenta utilizá-la. Tanto é que é uma das coisas que acaba muitas vezes denunciando pessoas, por exemplo, falantes de outras línguas. Muitas vezes a pessoa tem uma fala até relativamente fluida de um outro idioma, mas ela acaba se denunciando que não é o seu idioma nativo por vários fatores, porque a sonoridade dá diferença, porque o uso das palavras é diferente. E isso acontece também quando você tenta incorporar um vocabulário que não é seu. Então, às vezes, se você tenta usar palavras daquele grupo que você não tem o hábito de usar no teu dia a dia, vai soar estranho. E aí fica aquela velha situação, imagino que alguns já tenham ouvido, do tiozão que quer ser adolescente. Porque é notável que aquilo não é teu, você está forçando. E tudo que é forçado acaba ficando estranho, acaba soando de uma maneira que não deve e acaba dificultando mais a sociabilização do que favorecendo. Então, uma assim das primeiras coisas que é interessante a gente pensar é:
não utilizar uma coisa que não pertence a você. Com o tempo, se você tiver uma interação social com aquele grupo, existe uma tendência que você começa a se apropriar do vocabulário daquele grupo, como todos o fazem. Então existe sim uma tendência de que pessoas, por mais que sejam mais velhas, quando elas se relacionam muito com adolescentes, com pessoas mais jovens, acaba, e quando se relacionam de igual para igual, não em uma situação de superioridade, como é o caso de professores, entre outras situações, mas quando elas se relacionam de igual para igual no sentido de coleguismo, de amizade, há uma tendência que você começa a incorporar palavras que são de hábitos de pessoas mais jovens, forma de se expressar, às vezes até gestos físicos, mas isso já não fica mais estranho porque começa a pertencer a você, então você começa a utilizar de uma maneira natural. Agora, quando você força o uso disso, fica muito estranho e denuncia de longe que você está tentando algo que não é seu. E isso acaba deixando a situação constrangedora muitas vezes, inclusive. Bom, e além disso também tem a questão de que quando você entra, por exemplo, em um trabalho novo ou quando você vai cursar um curso novo na universidade, às vezes você não conhece ninguém daquele ambiente. Então aí fica um pouquinho mais complicado também de você sociabilizar. Você não fica com a dúvida, eu não conheço ninguém, e aí, como que eu vou conhecer alguém? E aí você vê, por exemplo, você está no trabalho, acabou de entrar, você é o novato da empresa, e aí você vê a hora do café, todo mundo reunido, uma boa hora para sociabilizar, né? Não. De maneira geral, não. A gente tem por hábito achar que na hora que as pessoas estão reunidas ali do café é um bom momento para sociabilização, para se conhecer, nem sempre. Para algumas pessoas pode ser se você já tiver uma desenvoltura de relação social. Agora, se você é uma pessoa que não tem tanta facilidade na sociabilização, você fica ansioso diante de situações novas, você fica ansioso diante de pessoas estranhas, é meio óbvio a gente pensar que um grupo reunido com mais pessoas estranhas falando, mais pessoas estranhas interagindo, a tendência é que você fique ainda mais ansioso. Então, as situações onde há muitas pessoas reunidas falando, cada uma falando às vezes de assuntos diferentes, a situação é muito ansiogênica, naturalmente. Algumas pessoas tendem a trabalhar melhor com essa situação ansiogênica. Mas se você é uma pessoa que já tem um pouco de dificuldade na sociabilização, provavelmente você não trabalha bem com situações de ansiedade. Então não é uma boa hora para você sociabilizar um grupo onde você tem pessoas disputando a palavra, porque as pessoas têm que dividir a atenção entre várias outras pessoas do grupo. Você tem muitas vezes ali nesse grupo pessoas, principalmente se é em uma empresa que você é um novato, as pessoas já se conhecem nesse grupo. Você não as conhece e elas não conhecem você, mas elas entre elas se conhecem. Então é muito mais fácil delas interagirem entre elas do que com você. E aí você acaba ficando meio de lado, isso acaba te constrangendo, você acaba tendo mais dificuldade ainda em se colocar na situação. Então esse tipo de local e de situação costumam não ser os mais ideais para sociabilização de pessoas que tendem a ter ansiedade diante de situações novas. O ideal para pessoas que têm um nível de ansiedade um pouco maior é ir sociabilizando aos poucos, de preferência individualmente. Então, com outra pessoa, dualmente, né? Não é bem individualmente, porque você precisa de um outro sujeito, mas de um em um. Então, eu vou aqui um pouco, enquanto estou fazendo o meu trabalho, alguma coisa, eu converso alguma coisa com um colega, jogo algumas informações, puxo algum assunto, vejo se tem interesse de conversar, se não demonstra interesse, vou tentar conversar com outra pessoa. Então ir fazendo assim interações mais individuais com um só sujeito, que tende a te deixar menos ansioso, e que se você falar alguma besteira, alguma coisa que você se constranja com o que você disse, vai ser só na frente de uma pessoa e não de um grupo inteiro. Então a situação tende a ser muito menos ansiógena e você tende a ter maior facilidade em interagir. E aí, a partir disso, quando você já conhecer algumas das pessoas, vai ficar mais fácil você se inteirar ao grupo, porque aí você já tem ao menos relação com uma ou duas pessoas que estão ali presentes no grupo. Agora, logo de cara, sem você conhecer ninguém que está naquele grupo, você tentar entrar no grupo, conversar, é realmente para quem já tem um hábito mais tranquilo de sociabilização, porque se você se torna ansioso diante de situações como essa, a tendência é que a coisa desande.
Então é uma dica que também vale a pena aí ser considerada. Outra questão é que você tem que tentar, quando você vai entrar em grupos, mesmo que você já conheça pessoas desse grupo, tentar ser mais, se dispor ao grupo do que invadir o grupo. Às vezes, em algumas situações funciona você chegar mais invasivo, aquelas pessoas às vezes apreciam, chamam isso de ter atitude. Eu tenho minhas ressalvas, acredito que você ser invasivo não é ter atitude. Ter atitude é você se dispor o tempo todo, mas ser invasivo acaba muitas vezes gerando constrangimento. Então, ser invasivo é aquela pessoa que chega no grupo já querendo tomar a palavra. Alguém está falando alguma coisa, ela já chega contando alguma coisa da vida dela. Não. Se dispõe ao grupo. Então, se você tá ali, uma pessoa tá comentando alguma coisa, eu saí de férias, viajei para tal lugar, se disponha, pergunta para a pessoa enquanto ela tá falando, foi legal lá. Coisas rápidas assim, para demonstrar que você está ali, você está ouvindo, você quer participar da conversa e do grupo, mas sem ser invasivo, sem se atravessar na frente do outro. Porque isso também tende a gerar mais prejuízos do que vantagens. Dificilmente você é bem aceito socialmente quando você fica monopolizando a palavra ou atravessando na frente das outras pessoas. Isso, de maneira geral, ainda é considerado falta de educação. Apesar de que muitos conceitos aí estão mudando, a gente não sabe como que vai ficar. Uma coisa também que é muito comum, isso principalmente mais em relação de trabalho mesmo em empresa, mas também pode acontecer em universidades, faculdades, é a questão de favores. Então tome muito cuidado com favores. Às vezes as pessoas acham que ficar fazendo favor para as outras vai ajudar na sociabilização e vai ajudar ela a interagir com aquele grupo. E cuidado, porque às vezes você acaba virando o burro de carga do grupo. Então, às vezes, ao invés disso te favorecer, acaba te tornando meio que quem leva o peso nas costas para que os outros não precisem trabalhar. Então, também ter um pouco de atenção a isso. Claro que se a pessoa me pediu um favor, uma coisa que rápida, que não tem por que eu não fazer, ok. Mas se você percebe que muita gente está te pedindo para você fazer muita coisa, preste atenção que talvez você esteja se colocando de uma maneira inadequada nesse grupo e pensando aqui na adequação no sentido de realmente ter uma sociabilização saudável, porque você virá empregado de pessoas que estão em cargos semelhantes aos seus, ou você ter que estar fazendo o trabalho dos outros para que eles fiquem sem trabalhar, não costuma ser entendido como uma interação saudável. Assim também pode acontecer em universidades. Então, às vezes, você começa a tomar muito, por exemplo, trabalhos fora do ambiente da universidade, você começa a tomar muito para você fazer o trabalho, você começa a levar muitas coisas sozinho, achando que isso vai favorecer a tua sociabilização. E o que acaba acontecendo é que as pessoas se aproveitam de você e criam uma sociabilização não muito saudável. Então, também ter atenção a isso. A troca de favores é algo comum no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, com quem a gente convive, a gente pede favores, a gente faz favores, isso é natural, é tranquilo, mas quando isso começa a ficar excessivo e as pessoas começam a te pedir para você fazer tudo por elas e você começa a se sobrecarregar, alguma coisa não está indo bem, alguma coisa não está saudável, então também prestar atenção em relação a isso. Existe uma coisa também que é muito comum quando você, principalmente isso quando você entra em grupos, que o grupo já está lá há mais tempo do que você. Então, ou em situação de empresa, de trabalho novo, ou às vezes em situação de universidade, quando existe um grupo de pessoas que já se conhecem há mais tempo. Então, às vezes acontecem as piadas internas, que é aquela situação que, às vezes, uma palavra, uma coisa boba que para você não faz sentido, as pessoas caem na gargalhada. Normalmente isso acontece porque essa palavra remete para elas uma outra situação que elas vivenciaram juntas e que foi engraçada e que todas entendem porque todas vivenciaram aquela situação. E aí você escuta aquilo e fica meio perdido. Continue perdido. Não peça explicação. Porque você quebra o clima do grupo e as pessoas podem te explicar, na maioria das vezes não vai fazer sentido para você.
Porque essa é uma situação que elas vivenciaram juntas, que para elas que vivenciaram tem sentido. Para você que não estava presente no momento que aconteceu, não vai fazer sentido. Mesmo que você entenda a situação, para você talvez nem tenha graça. E aí você vai quebrar o clima do grupo, a pessoa vai ter o trabalho de explicar e você não vai rir. Porque para você não é engraçado, você não vivenciou, só quem vivenciou aquela situação de fato entende o humor daquela situação. Então deixa passar. Se alguém tentar te explicar, ver que você está por tentar te explicar, escuta a explicação, ok, mas não pede explicação a respeito das piadas internas. Com o passar do tempo, você talvez comece a entender o sentido daquela piada interna, talvez ela nem se repita mais, seja uma situação completamente pontual, e possivelmente você vai também fazer parte de novas piadas internas que vão gerar humor e que você vai rir junto porque você vai entender. Então, não peça explicação, porque isso tende a também ser muito invasivo, porque você não pertence ainda àquele grupo, por isso que você não entende a piada interna. Então, deixa passar. Uma coisa também que favorece, na maioria das vezes, você ser acolhido pelo grupo, é, como eu disse, você se dispor a estar ali. Então, pontualmente fazer algum comentário breve a respeito do que está sendo falado, mas sem querer tomar a palavra para você, e permanecer aguardando um convite. Então é muito comum que, se você fizer alguns comentários breves, se demonstrar presente, mas sem invadir, uma hora as pessoas vão olhar, e você, o que pensa disso? E você já foi para tal lugar? Então as pessoas te cedem a palavra. E quando isso acontece, há uma tendência de que o grupo seja muito mais receptivo a você do que se você chegar invadindo. Agora, o que pode acontecer também é de você fazer esses comentários, se dispor, tá ali, e as pessoas não te acolherem. E infelizmente isso acontece, a gente sabe. O ser humano tem suas singularidades. Existem pessoas, aliás, todos nós somos em diferentes níveis, mas temos aí o racismo, temos a homofobia, temos vários fatores que nos atravessam, temos questões com a aparência das outras pessoas, temos questões com a fala, com o comportamento das outras pessoas, que muitas vezes fazem com que determinados grupos não sejam muito receptivos a você. E quando existem outras possibilidades de interações, talvez seja mais viável você procurar outro grupo. Então, às vezes, tem um grupinho aqui, eu conheço algumas das pessoas que estão aqui, mas eu começo a tentar interagir, eu me disponho a esse grupo, e as pessoas meio me ignoram, não dão bola, não dão atenção. Talvez você tenha que procurar outro espaço de sociabilização. Então, ir para um outro grupo, ir para um outro lugar, ir sociabilizando com as pessoas mais individualmente, porque às vezes realmente não dá certo. Você faz tudo de uma maneira respeitosa, não invasiva, você se dispõe, você se faz presente, mas não rola. É aquela questão, é como todo relacionamento. Às vezes também você está interessado em uma pessoa emocionalmente ou sexualmente, você é educado, você se dispõe a estar com a pessoa, você conversa, você expressa o seu interesse e não rola. Acontece. Então isso também acontece na sociabilização comum. Então é preciso também entender que às vezes aquele grupo não vale mais o teu investimento e você tem que partir para outra. E uma coisa também que pode ser um problema e que tem que ser visto é quando as pessoas se forçam a estar em espaços e situações em função da sociabilização. Então, às vezes, tem uma confraternização ou da universidade, ou do trabalho, ou de qualquer outro ambiente que você esteja tentando se interar, tem uma sociabilização, tem uma confraternização e eu vou lá para me inteirar, para me sociabilizar. Isso pode ser mais danoso do que vantajoso para você e para a tua sociabilização. Porque se você não se sente confortável naquele espaço, há uma tendência de que você demonstre isso. Então você demonstra fisicamente, na expressão facial, no comportamento. As pessoas demonstram quando elas estão deslocadas de um ambiente, quando aquele ambiente não agrada a ela. E aí isso pode acabar gerando mais atrito e mais, digamos, as pessoas podem te ver com mais negatividade do que realmente isso ajudar você a interagir com elas socialmente. Então,
só se dispõe a estar em ambientes que você realmente quer estar e que você se sente confortável em estar. Se não, busca outros momentos de sociabilização. Se é numa empresa, você vai ter a hora do café para sociabilizar, você vai ter a hora do lanche, você vai ter, às vezes, a entrada do trabalho, então um tempinho ali antes do horário de início do trabalho, você acaba conversando, acaba interagindo, após também o horário de trabalho, às vezes tem um espaço ali, um momento que você consegue interagir, busque outros momentos. Não se disponha a estar em um lugar onde você não se sente confortável, porque isso acaba ficando evidente e acaba te trazendo mais prejuízos de sociabilização do que vantagens. É isso então, um pouco mais a respeito, aí conforme os nossos usuários pediram para estar falando a respeito disso. Clique em gostei, principalmente porque essa é uma temática que foi solicitada por vocês, então clique em gostei, ajude a gente a estar divulgando aí o trabalho do canal. E se vocês querem mais vídeos como esse, falando sobre sociabilização, falando talvez sobre como conseguir ser mais efetivo em apresentações ao público, que é uma coisa que as pessoas também têm muita dificuldade em como se apresentar diante de uma plateia, diante de mais pessoas, esse tipo de dúvida realmente de sociabilização que a gente costuma ter e que é a área de estudo da psicologia. Se vocês tiverem mais dúvidas como essa, vão deixando as sugestões no vídeo, vão clicando em gostei para nos ajudar a destacar os vídeos, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e obrigado pela atenção durante esse vídeo, até um próximo.